A luz está entrando por aí, Fernando Calais. Bom dia, bem-vindo à redação. Não pode entrar muita luz, o Garamboni sabe, porque senão reflete na cabeça e cega todo mundo em volta, né? Mas é por isso que eles nos chamam de iluminados, Calais. Por isso que eles nos chamam de iluminados. É mais um episódio da Refletem carecofobia. a luz para o mundo. Carecofobia, que ninguém se insurge. Mais uma minoria que vem aí lutar pelos seus direitos. Fala pra gente sobre essa frase enigmática do Vinícius Júnior. Pode ter sido nada também, né, Calais? É o que eu Pode ter sido aposto. uma frase que ele olhou ali, achou bacana e postou. É porque, como a situação dele está indefinida, né? Entra tudo no mesmo pacote. O que será que ele quis dizer com isso? Às vezes ele só quis dizer o que está ali mesmo, né? Gostei dessa frase. Olha, a luz que me guia é bem mais forte que os olhos que me cercam. Olha, Barreto, o que eu acho mais curioso sobre essa história do Vinícius Júnior e do Real Madrid é que nos últimos, eu vou dizer, olha, nos últimos 5 dias, ele é o centro da atenção no clube, né? Na verdade, assim, as notícias do Real Madrid não falam de Bale, não falam de Courtois, que chegou, né, com essa banca toda, falam do jogador que não está no Real Madrid, que é o Rodrigo, né, o ex-atacante do Benfica, está hoje no Valência, e o Lopetegui queria contratá-lo, mas o Real Madrid não quer contratá-lo. Né? E o do Vinícius Júnior, que é um jogador que nem estreou ainda no Real Madrid, e é hoje o jogador que foi capa dos 2 jornais de Madrid essa semana, né? E essa confusão que existe, parece que desentendimento que existe entre a diretoria, o que a diretoria esperava, né, da utilização do Vinícius Júnior esse ano e o que o técnico está usando, né? Na verdade, são 2 jogos só, né? É engraçado como a gente sempre fica um pouco nervoso, né? Mas quando não tem muita contratação, quando não tem muita notícia, a gente acaba repercutindo isso. E hoje, por exemplo, meu colega, o Javier Segés, né, nessa matéria que vocês viram agora do AIS, ele conseguiu averiguar que 7 clubes ligaram já para o Real Madrid, perguntando se o Vinícius Júnior estaria disponível para a sessão, para ser cedido, para ser emprestado, né? E o Real Madrid falou que não, que de nenhuma maneira. Então, hoje, a questão que a gente tem hoje aqui é o seguinte: a diretoria quer que o Vinícius Júnior jogue. E se o Vinícius Júnior não vai jogar no time principal, ele vai acabar jogando no time B, no Real Madrid Castilha, que joga a 3ª divisão aqui na Espanha, mas não vai treinar com o time B. Então, a situação é tão esquisita, Barreto. Você imagina, ele chegou, foi apresentado há quase 2 meses. Né, treinando com o time principal, com o time titular, com o treinador, com o Lopetegui, né, com esse mesmo grupo há 2 meses. Aí, de repente, num dia, ele vai lá jogar com outros 10 jogadores, outro treinador que ele nunca treinou antes, que ele não conhece, que ele não sabe como é que joga. É muito estranho tudo isso, mas é a situação hoje que está sendo vivida pelo Vinícius Júnior no Real Madrid. Ô, Calais, sabe o que mais me chama a atenção? É que parece que o Real não sabia o que queria fazer com o Vinícius. E só mandou buscar. Contratamos jogador, quando ele fizer 18 anos ele é nosso. Tá bom, mas poxa, já contratou tem um tempo. Não dava para ter se organizado e falar assim, bom, então quando ele fizer 18 anos, né, jovem, quando você completar 18 anos, lembra dessa propaganda do Exército da nossa infância? Morri de medo. Mas então, Barreto, o problema, a polêmica que existe toda nessa, eu estava até conversando com um colega meu que fez a cobertura do Real Madrid nos Estados Unidos na pré-temporada, é que ele falou o seguinte, cara, o Lopetegui ele podia ter falado, quando na apresentação do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior mesmo falou que ele podia ficar jogando entre o time B e o time A, né, o time principal, o Lopetegui podia ter mantido o mesmo discurso, mas o Lopetegui publicamente falou que não, que o Vinícius Júnior é time do time, é jogador do time principal, e ia jogar com o time principal e treinar com o time principal, que ele não ia para o time B. E agora, de repente, isso... Então, a sensação que a gente tem hoje é que existia um acordo há algumas semanas, né, verbal, entre um acordo, assim, um entendimento entre a diretoria e a comissão técnica sobre como utilizá-lo, que era o que a gente vinha falando durante as últimas semanas, né, que era entrar na rotação do time, né, entrar de vez em quando no segundo tempo e pegando minutos, né? E agora, de repente, parece que isso mudou, né? Não sei se, de repente, a notícia que saiu essa semana, aqui em vários meios de comunicação, é um pouco a ideia essa de não queimar o moleque, né? Que seria a ideia do Lopetegui de preservar o garoto e entrando com calma, não sei o quê. E parece que a diretoria não queria isso, queria que ele tivesse sido usado, principalmente nesse começo de temporada, Barreto, onde o Real Madrid vai jogar, primeiro já jogou com o Getafe, vai jogar com o Girona, são os jogos mais fáceis, de repente era uma hora para ele poder entrar e também tranquilizar um pouco a torcida para não pedir essas contratações que têm sido pedidas, né? Então, acho que, de repente, existia essa ideia há algumas semanas e que, de repente, a execução do plano do treinador não foi exatamente o que a diretoria estava esperando.
Ó, a informação que eu tenho é de que ele fica no Real. Eu estou longe, né? Você está aí acompanhando de perto, você tem contato com a imprensa espanhola e tal. Que tudo isso de vai emprestar para não sei quem, fulano de tal fez consulta, e Real Madrid B, tudo isso aí é conversa que o projeto é o Vinícius ficar no Real, no time de cima do Real e, como o Calais disse, ganhar essas chances em jogos se apresentem, né, mais tranquilos para ele jogar. É uma questão de como lapidar. Né? Ele é um grande talento, mas hoje em dia, com a diferença entre o futebol de top da Europa no Brasil, tem diferenças. Ele tem que acostumar às diferenças. Para mim, não é coincidência que o Brasil está produzindo tanto jogador atacante pelo lado de campo. Muito jogador. Só olha para a convocação e os jogadores que ficaram fora, né? Mas é porque é o mercado que quer e força o... Empate. Mas também, pelo fato que tem tanto espaço no campo, as linhas de defesa jogam muito recuados, um jogador naquela posição, ele pode achar o espaço. E achando o espaço, ele tem espaço para acelerar contra o adversário. Quando ele vai para futebol mais compacto, é mais difícil, ele tem menos espaço. E isso pega Vinícius, onde ainda, logicamente, porque ele é muito jovem, e o ponto fraco dele que é tomar decisões. Uhum. Então, de qualquer maneira, ele vai ter que ser lapidado, ele vai ter que se adaptar naquela coisa de decidir mais rápido o que ele vai fazer e ter a excelência para executá-lo. Mas qual vai ser melhor? Jogando 15 minutos aqui e ali contra a Girona ou mais minutos no time B? Isso para mim, eu não sei se Calais concorda, mas isso para mim parece ser o dilema que o Real Madrid tem. Aliás, Tim, só para complementar a informação, o projeto do Real é aproveitar o Vinícius no time A, mas isso não impede que ele jogue pelo Castilha, não é isso, Calais? Por exemplo, se num determinado jogo o Lopetegui não quiser relacionar o Vinícius, acha que não é a hora, por exemplo, vai ter um clássico com o Atlético, não, acho que não é a hora. Aí nessa rodada ele pode jogar pelo Castilha, normal, e depois voltar para o Real, certo? Essa pelo menos é a última informação que a gente teve, né? Eu também, hoje não existe nenhuma possibilidade dele ser emprestado. Ele é jogador do Real Madrid, é jogador do time principal do Real Madrid, né? E a ideia, inclusive, é o seguinte, que ele jogar nos jogos do Castilha, que ele não tenha que viajar, que sejam aqui no centro de treinamento, porque o Castilha joga num pequeno estádio que o Real Madrid tem dentro do centro de treinamento. Então, porque não tem aquela preocupação de você chegar no estádio de estádio pequena, com campo ruim, né, que é uma das preocupações, né, em relação a isso. Então, seria uma forma dele continuar jogando, né? A preocupação agora da diretoria do Real Madrid é que ele acabe perdendo o ritmo de jogo que ele ganhou nessa pré-temporada, em que ele voltou muito bem, né? Foi uma das grandes notícias do Real Madrid. Então, a ideia é exatamente isso que você falou, né? Se de repente nesse domingo ele não for relacionado, o jogo é aqui em Madrid, né, do Castilha, que ele jogue, mas jogue o importante agora, a diretoria do Real Madrid vê que o importante agora é o Vinícius jogar. E a informação que eu tenho sobre a frase de Vinícius Júnior, por que ele postou essa frase? Porque ele gosta de frases motivacionais. Isso. Né? E aí vira, né, no meio dessa confusão toda, vira. E agora é uma questão de opinião, não é mais informação. Para mim, jogar no Alavés, no Girona, não é adaptação ao futebol europeu. É outra coisa. O jogador vai viver outra experiência. Você está dando para ele um tipo de experiência. Porque você não está no Alavés, por exemplo, pegando um exemplo aleatório. Pode botar qualquer outro aí, Leganés. Pode trocar o nome do time se você não quiser. Se for torcedor de um desses, se não for se ofender, que tem de tudo hoje, né? Mas você está vivendo ali outro tipo de experiência. A experiência do time pequeno, que vai jogar mais vezes em estádios pequenos, que vai jogar contra o time grande para se defender, não é a experiência de Real Madrid que o Vinícius precisa ter. É um desastre, porque também pelo aspecto emocional. Porque um jogador nessa situação, que parece que Real Madrid não vai colocar, mas um jogador nessa situação, ele está indo para um clube que não tem nenhum interesse no longo prazo dele. Então, ele saiu puxando o Vinícius Júnior de Flamengo. E ele era o rei lá. Aí ele vai para um clube pequeno, sem grandes chances, onde ele é mais um e não tem grande importância. O sul-americano, vocês são muito afetivos, né? Nessa situação. Isso pode ter... vocês gostam disso. Vocês gostam disso. Mas eu vou citar um exemplo do cara que está brigando para tomar o lugar dele. Marlos Moreno. Né? O Marlos Moreno, o que ele conseguiu 2 anos atrás com o Atlético Nacional foi sensacional.
Sensacional. Ele foi decisivo, ganhando o título colombiano. Um título que não teve muito título no Campeonato Brasileiro, é tão equilibrado quanto. Ele foi o jogador da Libertadores, ganhando o Atlético Nacional, chegou na seleção principal e já estava fazendo coisas interessantes na seleção principal. Aí ele foi contratado por Manchester City. Ele vai para La Coruña. La Coruña ele é mais um. Ele vai para Girona. Girona ele é mais um. Mas aí então eu vou dar um exemplo que eu quero que Calas, a União dos Carecas Iluminados, me dê razão ou não. Para o Felipe Coutinho não foi bom jogar no Espanhol? Não foi. Fez um pouco lá. Eu acho que foi, mas aí você olha também a situação do Espanhol naquela ocasião, olha onde foi parar aquele técnico do Espanhol, o Pochettino, né? Era um projeto de futebol diferente, era uma cidade grande, né? Eu acho que o caso assim, mais bem sucedido, no que a gente pode dizer assim, que seria pro Vinícius, é o caso do Casemiro. O Casemiro fez uma excelente temporada no Real Madrid Castilha, né? Jogou uma pré-temporada muito boa com o Real Madrid, só que o Real Madrid, o time principal, não tinha lugar para ele. Então, o que o Real Madrid fez? O Real Madrid emprestou, mas não emprestou para o time pequeno, emprestou para o Porto. Foi para o Porto, arrebentou, e aí voltou para o Real Madrid, e hoje a gente já sabe onde o Casemiro está, titular absoluto da seleção brasileira. Então, eu acho que isso sim é você se adaptar a um grande clube europeu. O Real Madrid não tinha espaço para o Casemiro, o Ancelotti adorava o Casemiro, então falou assim, cara, vamos mandar ele para um time grande, né? E ele foi no Porto, arrebentou, e hoje ele é uma das estrelas do Real Madrid. Eu acho que realmente ir para um time pequeno, né? Hoje uma situação para o Vinícius Júnior comparável, né, para ele se adaptar ao que é o Real Madrid hoje, ele teria que ir para um Valência ou para um Vila Real da vida, né? Se ele não vai para um time desse, não tem nenhum sentido ele sair do Real Madrid. Fernando Calas, obrigado pela participação no Redação Sport TV. Você nos iluminou hoje com as suas informações. Um abraço. Um abraço. Valeu. Quer dizer que agora tem carecofobia? Não, sempre. Ah, sempre teve? Sempre teve. Quando você vai no estádio, né? Você fala, onde é que eu tô? Aqui, você fala, tô aqui do lado desse careca. Né? Então, careca... Vira referência. Isso. Vê o mundo dos quadrinhos. Os vilões são os carecas. Qual é o super-herói? Pouquíssimo. O surfista prateado, mas ele também é vilão às vezes. Pouquíssimo. O careca é aquele cara... Lex Luthor. Lex Luthor e tal. É isso. Galã careca. Prometo repensar isso. Prometo mudar de postura. Até porque nunca se sabe, né? Não, e parece que é uma coisa... Tá careca, entendeu? Qual o problema? Tá certo. Vamos pro intervalo no Redação.